Toda vez que falamos sobre a segunda vinda, toda vez que falamos sobre os eventos finais, por algum motivo esperamos que eles aconteçam no futuro. Estou certo? Não, haverá uma crise, haverá futuro e muito pouco. Percebemos que estamos nele. Está acontecendo. E está acontecendo muito rápido. E será uma surpresa para muitos que não estão acompanhando porque pensamos que temos problemas. Mas realmente não temos os problemas que achamos que temos. Por exemplo, você pode estar orando por um problema que possa ter com seu trabalho, ou sua casa, ou sua saúde, ou seu cônjuge, ou seus filhos. E você pode ter um problema real ali. Mas esse não é o verdadeiro problema. Satanás não está interessado no seu cônjuge. Ele não vai se casar com ela ou com ele. Satanás não está interessado no seu carro. Ele não precisa dele, ele voa. Satanás não está interessado no seu trabalho. Ele tem um trabalho diferente que quer fazer. Satanás não está interessado na sua casa. Ele tem um lugar melhor para viver. Satanás está interessado na sua fé. Amém. No seu relacionamento com Deus. E ele atacaria qualquer outra coisa que pudesse te distrair, coisas que você valoriza, para que ele te distraia do relacionamento, para que você não tenha tempo para a preparação, nem tempo para Deus, porque você tem que lidar com esses problemas. E quanto mais você lida com seus problemas, mais Satanás te dá. Então ele te mantém ocupado. E quanto menos você se importa com seus problemas e foca no relacionamento, mais Deus pode te ajudar com seus problemas e ajudar seu relacionamento. E menos efeito Satanás tem sobre você. Amém. Você me acompanha? Nosso verdadeiro problema não é o problema que temos, é a falta de conhecimento de Deus. Nós não conhecemos nosso Deus. Esse é o nosso problema. Porque se conhecêssemos nosso Deus, não teríamos medo. Se conhecêssemos nosso Deus, e assim, Jesus está voltando em breve. Jesus está voltando em breve. Nós vamos vê-lo face a face com Cristo, meu Salvador. Nós o veremos. A questão não é se Jesus está vindo. A questão não é se haverá avivamento. A questão é em qual grupo você estará. Essa é a questão. Porque muitas vezes as pessoas vão à igreja, como eu disse ontem à noite. Por favor, não me interpretem mal. Devemos ir à igreja. A Bíblia é muito clara que não devemos faltar às nossas assembleias, certo? As pessoas vão à igreja, mas não vão à igreja para servir. Vão à igreja para serem servidas. E algumas delas até têm esse apetite por críticas, sabe? Eles criticam qualquer um, começando pelo ancião, o pastor, a conferência, a união, a divisão, a conferência geral. Todo mundo, exceto o cônjuge e os filhos, todo mundo menos eles. Você entende o que estou dizendo? Eles vivem de criticar. E essas são pessoas doentes. Porque se há alguém que precisa mudar, sou eu. Entende? Esse alguém é você. E assim, em nosso relacionamento com Deus, em nossa preparação. Vou te dar um exemplo. Lembro que eu era jovem, estava na 5ª série, 5ª ou 6ª, não sei, por aí, não importa. Você quer detalhes? Pergunte à minha esposa, ela te contará tudo, certo? Eu conheço o panorama geral, não me importo com quantos anos eu tinha, sabe? Então, eu era jovem e construímos uma igreja. Agora, as pessoas aqui, sem ofensa a você, se você se ofender, eu vou orar por você. As pessoas aqui não entendem e não valorizam a liberdade. Eu não faço política, acredito que todos eles, não importa se você é republicano, democrata, não me importo. Todos eles são corruptos. Então eu não me importo de que lado você está. Eu nem quero ouvir. Então não me diga porque eu não vou ouvir. Não tenho tempo para isso. Estou
ocupado fazendo algo melhor, sabe? Mas as pessoas aqui não entendem o valor da liberdade, que é mais importante do que qualquer coisa, incluindo a vida. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem que estamos descendo rápido. Então, por favor, se você é um democrata, não diga que é culpa dos republicanos. Se você é um republicano, é culpa dos democratas. É sua culpa. É minha culpa. Certo? Mas dizendo isso, não importa de quem é a culpa. Importa o que você faz a respeito. Não sobre política. Sobre seu relacionamento com Deus. Sobre sua preparação para a segunda vinda. Isso é importante. Não é de quem é a culpa. Realmente não me ajuda a saber de quem é a culpa. É como você se prepara. Para isso, você entende o que estou dizendo? Como você se prepara para isso. E então, dizendo isso, eu estava na 5ª série. Não tínhamos liberdade. Não podíamos comprar uma cadeira. Para a igreja, um piano, um lápis. Nada era permitido. Você precisaria de aprovação do governo e eles nunca aprovariam. E você esperaria anos e anos e basicamente eles não aprovariam. Então, eu costumava fazer lições da escola sabatina e livros do espírito de profecia em um pequeno armário que meu pai isolou com paredes grossas. E ele tinha uma máquina de escrever, se você se lembra. Tica-tica, crr, tica-tica. Você se lembra? Sim. Se você se lembra, deve ser velho, ok. E então, nós tínhamos uma pequena máquina de escrever. E ele colocava almofadas. E a máquina de escrever sobre as almofadas. E eu entrava naquele armário e colocava, porque ele me pagava alguns centavos por página. E para ganhar dinheiro, eu colocava tantas páginas que tinha que bater bem forte para que funcionasse. Havia umas coisas azuis, não sei como chamar, entre as páginas. E a primeira página ficava perfurada. E na última, mal se via o azul. E eu sempre tinha, 10 ou mais cópias, uma atrás da outra, e ficando, sabe? E eu tinha, meus dedos ficavam duros aqui na ponta, de tanto bater forte para passar por todas as cópias. E eu digitava várias horas a cada noite, e depois escondia as cópias e as espalhava pela igreja e pela comunidade, para que as pessoas pudessem ter lições da escola sabatina. Você não entende, às vezes você não valoriza o que temos, até que o perdemos. Sabe? E então, tínhamos esse tipo. Lembro-me de uma vez, minha esposa e eu viemos de Bucareste, eu estava na escola. E eu fui ao Ministério do Comércio, ou Agricultura, não me lembro o que era, e fiz algumas cópias xerox. Lembro-me quando a senhora, basicamente eu, não tinha mais copiadora, e tive que continuar no ministério, para fornecer livros às pessoas. E então eu perguntei, quem tem direitos autorais? Ninguém. Porque todas as especificidades de cada copiadora eram contra a lei ter uma. Se te pegassem, você iria para a prisão. E todos aqueles que foram aprovados, as especificidades daquela máquina específica estavam com a polícia. E se eles pegassem um panfleto, pegariam as especificidades e saberiam exatamente em qual copiadora todos copiaram. E essas pessoas iriam para a prisão. Então eu disse, quem tem uma? E ninguém olharia lá. Então eu disse, se você for ao Partido Comunista, ninguém vai olhar lá, então vou direto a eles para fazer as cópias. E eu orei. E fui ao Ministério seja lá o que fosse, Agricultura, acredito. E estava observando em frente ao portão. Estava observando. E as pessoas entravam. E eu observava o crachá. E então vi uma senhora e disse, ela é secretária, ela não fala diretamente como um comunista, ela não anda assim, como alguém que limpa o chão. Então, ela é a secretária. Então eu aprendi o nome dela e fui com um buquê de flores. E o guarda na porta disse, quem é você? Eu disse, bem, eu vou para tal e tal pessoa. E eu disse o nome dela. E eu mostrei as flores, eu disse, isto é para ela, quer me parar? Chame-a. E o cara disse, não, vá. Então eu entrei no prédio e não fazia ideia de que direção seguir. Então eu fui para a esquerda e alguém disse, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu vou para a senhora tal e tal. E ele disse, é na outra direção. Você não conhece o caminho? Sim, eu só estava indo ao banheiro primeiro.
Então eu dei a volta e encontrei a porta com o nome dela. Bati na porta. Ela disse, entre. Então eu entrei e ela olhou para mim e disse, quem é você? Como você entrou neste prédio? E eu sussurrei. Eu disse, eu quero copiar alguns livros religiosos. E ela ficou pálida e disse, você me coloca na prisão, eu perco minha liberdade, minha vida, minha família e meu emprego, saia antes que eu chame a polícia. E eu disse, bem, você tem duas opções. Ser uma bênção para Deus e receber a bênção, ou recusar e perder a bênção. E ela diz, eu não recebo a bênção, eu recebo prisão perpétua. E eu disse, agora, isso é se Deus permitir, senão você recebe a bênção. E nós conversamos e então, resumindo a história, ela concordou em fazer as cópias e disse, vou fazer algumas páginas de cada vez. E você vem aqui todos os dias para me trazer biscoitos e flores. E nós as escondemos no fundo da sua bolsa. E colocamos coisas por cima. E todos os dias, eu carregava cópias. E então pegava o trem. E ia de Bucareste para Severin. E na mala eu tinha cópias de livros. E eu me lembro que tínhamos um bebê. E eu colocava... Você se lembra das fraldas que você não eram de uso único, você tinha que lavá-las? Eu colocava fraldas sujas, literalmente cheias, se você entende o significado. Não lavadas, não esvaziadas. Apenas pense um pouco. Eu colocava um pedaço de plástico sobre os livros. E depois, fraldas sujas. Porque a polícia nos controlava. Então, quando eu descia do trem, a polícia me parava e perguntava, o que você tem aí? E eu dizia, verifique. Ele dizia, não, você abre. Eu dizia, você abre. E ele dizia, não, você abre, é uma ordem. Eu disse, eu não vou obedecer a essa ordem. Você pode me dar qualquer outra ordem, mas não essa. Ele ficou bravo. Ele abriu e disse, agora eu entendo. Por que você não me contou? Eu disse, bem, se eu tivesse contado, você acreditaria em mim? Por que você não lava? Eu disse, porque eu preciso chegar em casa para lavar. Você vê o bebê? Você quer lavar? Ele disse, não, vá embora. E esse tipo de coisa todos os dias. Liberdade, 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 liberdade. E nós construímos uma igreja, era contra a lei. E trabalhamos todas as noites. E ouçam-me, igreja. Todos trabalharam, jovens e velhos, homens e mulheres, exceto algumas pessoas. Nenhum dos que trabalharam criticou o trabalho. Apenas aqueles que não fizeram nada criticaram. Pessoas que trabalham não têm tempo para criticar os outros. Eles podem ser vegetarianos, mas são canibais. Porque não comem carne, eles comem humanos. As pessoas que não trabalhavam eram os canibais ao nosso redor. E criticavam tudo e qualquer coisa que os trabalhadores faziam. As pessoas que trabalhavam não tinham tempo para criticar, porque trabalhávamos durante o dia, em nossos empregos. Todo mundo tinha um emprego. Era contra a lei não ter um emprego. Se você não tivesse um emprego, era preso. Todo mundo no país tinha um emprego. E durante a noite, após um dia inteiro de trabalho árduo, à noite, começávamos às 11 e trabalhávamos até às 4 da manhã. Porque às 4 saíamos. Então, às 6 as pessoas iam para seus empregos. E todo mundo à noite trabalhava na igreja. E você se perguntaria, quando eles dormiam? Eu não sei. Depois de 3 meses, construímos uma igreja. E nossos sapatos nunca ficaram velhos. E nunca nos cansamos. Nunca ficamos doentes. E nunca dormimos. E ainda assim estamos saudáveis e abençoados. E todos nós trabalhamos. E eu me lembro quando a polícia veio à porta e disse, vocês estão construindo uma igreja e isso é contra a lei. Vocês vão ser presos. E eu me lembro de como aquela igreja cresceu. E cresceu, e cresceu, até que não tivemos mais perseguição. E a liberdade chegou. E as pessoas ficaram ocupadas com negócios e dinheiro. E ninguém tinha interesse em trabalhar mais. E em vez de a igreja crescer rapidamente, ela estagnou.
Pessoal, isso não é um sermão. Isso não é uma introdução. Isso é apenas uma história. A menos que você se ocupe servindo, você nunca crescerá e você nunca será salvo. Jesus veio para servir. E ele te chamou, não para vir à igreja para ser servido, mas para vir à igreja para servir. E todos na igreja devem servir, porque Deus deu dons a todos. E na medida em que você usa os próprios dons que Deus te deu, nessa medida você cresce, porque Deus não precisa de você ou de mim. Se não fizermos o trabalho, as pedras o farão. Deus pode usar um jumento. Então Deus pode usar qualquer um. Mas Deus te chamou porque o Espírito de profecia diz: quanto mais servimos, mais crescemos como Jesus. E ela disse: ao servir, nos tornamos mais fortes. Você me acompanha? A razão pela qual temos membros fracos é porque temos, desculpe-me, membros preguiçosos. Membros fortes são as pessoas que trabalham. Você me ouviu. Então não me diga que você é muito jovem, muito doente, muito pobre, pouco instruído, muito velho. Não existe tal coisa. Qualquer um pode fazer algo. Fique ocupado e faça isso. Ok? Reúnam-se, orem, planejem, trabalhem. Porque quanto mais você serve, mais você é abençoado. Ok? Então, vamos começar o sermão. Eu queria dizer com a história que comecei. Nós construímos uma igreja. Deixamos a parede da frente. A igreja antiga estava uma bagunça. Pessoas boas, mas nem tínhamos banheiros. Os banheiros as paredes eram de compensado que estava podre na parte de baixo. Você entrava no banheiro e não havia assento sanitário. Era um buraco no chão. Você já ouviu algo assim? Que eu era criança e olhava naquele buraco e via algo pequeno se movendo e pensava, uau, e tinha medo de cair no buraco, sabe? E então, eu sempre ficava meio hesitante em ir ao banheiro. E se o chão desabar e eu cair? Sim. Quem vai me salvar, sabe? E eu me lembro que deixamos a parede da frente escorada para que não caísse. E construímos uma nova igreja, escondida atrás da parede da frente da igreja antiga. E não usamos ferramentas elétricas. E não usamos luzes. E ninguém falava. E trabalhávamos todas as noites em silêncio na escuridão. Até que a nova igreja fosse mais alta que a parede da igreja antiga. E a polícia veio. E a polícia queria nos prender. E o meu pai foi até o portão e disse: vocês têm um mandado? E eles disseram: não. Ele disse: então eu não vou abrir o portão. Ninguém diz para não abrir o portão ou nós vamos acabar com você. E meu pai disse: vocês não me assustam. O único medo é não ir contra Deus. Eu não tenho medo das pessoas. Nós vamos acabar com você. Eu não tenho medo da morte. Eu não vivo para mim mesmo. Se Deus quiser que eu viva, eu vivo. Se Deus quiser que eu morra, eu morro. Consigam um mandado e então abrimos o portão. Não podemos conseguir um mandado no meio da noite. Então venham amanhã. Tchau. Você não diria não à polícia. Se você crescesse naquele país, saberia exatamente do que estou falando. Você pagaria caro por isso. Então eles foram embora. E meu pai disse ao resto das pessoas: parem de chorar. Eles estavam chorando. Vamos perder nossa liberdade. Parem de chorar, vocês não são importantes. Parem de rezar pela liberdade. Ó Deus, por favor, nos salve para que não vamos para a prisão. Deus, por favor, nos salve. Ele disse: parem de rezar por si mesmos. Nós não somos importantes. Parem de se preocupar consigo mesmos. Ele disse: em vez disso, orem pela honra de Deus nesta cidade e neste país. E digam: Senhor, aconteça o que acontecer comigo. Não é importante. Sua missão é mais importante. Se Jesus morreu por esse tipo de missão,
Não deveríamos estar dispostos a morrer por essa missão. E meu pai disse: parem de amar a si mesmos, mais do que amam a Deus e sua missão. E ele disse: vamos orar pela cidade, para que essas pessoas comunistas saibam que há um Deus no céu que é grande, que as ama e que a cidade tenha uma chance de ser salva. Imaginar. E nós oramos, e oramos, e oramos, e então nos voltamos uns para os outros e dissemos: como Deus poderia nos abençoar se há problemas entre nós? Você se lembra do que Helena diz no livro de Atos? Que os discípulos estavam juntos naquela sala, mas não podiam receber o Espírito Santo, porque havia tensões, divisões, críticas e discussões entre eles. E ela diz: até que se unissem em oração e deixassem de lado qualquer diferença, não poderiam receber a bênção. E então ela diz: quando finalmente a unidade foi alcançada, eles removeram qualquer barreira e receberam o Espírito Santo, e então realizaram aquele grande trabalho. E assim percebemos que ainda havia problemas porque havia uma família que criticava a outra família, e essa família estava criticando de volta. E então meu pai foi até eles e disse: por favor, me perdoe. E eles disseram: por favor, nos perdoe. E então o outro e logo. Todos estavam chorando e se abraçando e pedindo perdão, e era um espírito doce. E depois que as pessoas começaram a confessar, perdoar e se unir, sentimos a presença de Deus de uma forma forte entre nós. E não tínhamos mais medo. E todos começamos a cantar. E não nos importávamos se a polícia voltasse e nos prendesse a todos. Começamos a cantar e passamos o resto da noite cantando. E a polícia não voltou pela manhã. E terminamos a igreja, e terminamos a casa do pastor, e terminamos os novos banheiros bonitos, o assento do vaso sanitário, e terminamos as salas da escola sabatina, e terminamos tudo. E vários meses depois a polícia veio, com um mandado para nos prender. E eu me lembro do meu pai dizendo ao pastor: vá pela porta dos fundos, vá. Ele disse: não, vamos todos juntos para a prisão. E meu pai disse: tolice. Se todos nós formos para a prisão, quem vai trabalhar com a cidade? Eu vou para a prisão e trabalho com eles lá. Você fica fora e trabalha com eles na cidade. E ele disse: eu sou velho, estou aposentado, posso me dar ao luxo de ir para a prisão. Você é jovem, tem uma missão, vá pela porta dos fundos, alcance a cidade. Não esqueça nenhuma rua, alcance a cidade. Alcance a cidade. Você me entende? E então o pastor foi pela porta dos fundos. Meu pai foi até o portão, abriu o portão para a polícia. A polícia disse: quem está no comando? E meu pai disse: eu. E então outro ancião disse: eu. E então todos disseram: eu. E eles disseram: nem todo mundo pode estar no comando. E então levaram meu pai para a delegacia. Longa história, não tão importante. Mas eles levaram meu pai para a delegacia e colocaram a arma na frente do peito dele e disseram: você traz bíblias para o país, espalha livros por aí, constrói igrejas. Vocês, precisamos acabar com vocês, eliminar o líder para que os outros parem. E eles colocaram a arma. E meu pai disse: espere um segundo. E começou a desabotoar. Peito. Vazio. Ele disse: agora você pode atirar. E eles disseram: ei, você não precisa tirar a camisa. A bala atravessa a camisa. E ele disse: eu sei, mas acabei de comprar esta camisa na semana passada no shopping. É uma camisa nova. Por que manchá-la? Há tantas pessoas que não têm uma camisa. Apenas dê para alguém. Não estrague a camisa. Ele disse: não estou preocupado comigo, apenas com a camisa. E eles disseram: você é louco. E ele: absolutamente, porque a sabedoria de Deus é loucura para vocês. E então o oficial chamou o chefe de polícia. Não conseguimos assustá-lo. Ele não tem medo. Dizemos para ele parar de fazer o ministério. E ele diz que não se importa se perder a vida, ele vai continuar fazendo o ministério. Você faz isso. Não me importa se perder minha casa, ou meu emprego, ou minha vida. Vou continuar fazendo o ministério. Foi assim que a igreja cresceu. E as pessoas estavam saudáveis, espiritualmente, fortes. Não havia mais tensão na igreja. Bênçãos após bênçãos, a juventude na igreja.
Você me acompanha? E então eles disseram, vamos tomar sua casa. Ele diz, mas não há nada para levar. Eu devolvo 90% do dízimo. Ele diz, sem dinheiro, eu dou tudo para mostrar a igreja, porque se Jesus vier, vai queimar de qualquer forma. Então quero investir tudo no céu. Vamos te demitir, ele disse. Isso é absolutamente maravilhoso. Vou trabalhar 100% para a missão. E eles disseram, vamos te matar. Ele disse, isso é tão bom, vai levar um segundo, e eu verei Jesus. Então eles chamaram o prefeito. Você pode conhecer a história dos meus sermões e disseram, o que devemos fazer? E o prefeito disse, execute-o. E o prefeito assinou a ordem. Então eles disseram, precisamos te matar. Ele disse, ok, deixe-me orar, e então vocês podem me matar. Então ele colocou a mão em volta do policial e disse, Senhor, eu o perdoo, e peço que o perdoe, e peço que lhe dê um lugar no céu ao meu lado para que sejamos vizinhos. E então ele disse, agora você pode me matar. E o oficial diz, cara, você torna isso realmente difícil. Ele disse, sinto muito, mas eu tenho que fazer isso. Ele disse, ok, estou pronto. E o telefone começou a tocar. Era o vice da cidade, o que está abaixo do prefeito, e disse, não toque neste homem. Nesse momento, o prefeito saiu da prefeitura, entrou em seu carro, e um caminhão grande, com um motorista bêbado, atingiu o prefeito e matou o prefeito. O prefeito acabou de morrer. Ele disse, não toque neste homem, porque o Espírito de Deus vive nele. Deixe-o ir, não toque nele. Então ele disse, você está livre. E disse, bem, então continuamos a fazer missão. Deus te abençoe. Tchau. Então meu pai voltou para casa e eu perguntei a ele, como você sabia que Deus iria te salvar? E ele disse, filho, você não entende Deus e você não entende religião. Eu disse, do que você está falando? Ele disse, eu não sabia, mas não me importava. Esse não é o ponto. Tudo o que me importa é servir a Deus e amá-lo. Eu nunca penso em mim mesmo. Por que você pensa tanto em si mesmo? Ele disse, você está adorando a si mesmo? Por que você pensa tanto em si mesmo? Então, voltando ao nosso assunto. No que você está pensando? Com o que você está se preocupando? Pelo que você ora? Porque isso é o que você adora. O que quer que te estresse? Isso é o que você adora. Se você está estressado com sua saúde, ou seu trabalho, esse é o seu Deus. Você deveria estar estressado com seu relacionamento com Deus e com a missão. Esse deveria ser o seu estresse. Porque quanto mais você se preocupa com Deus, mais você cresce. Quanto mais forte você for, mais Deus pode te transformar. E não apenas te fazer crescer, mas te usar para influenciar os outros. Você nunca terá qualquer efeito sobre sua família, seus vizinhos ou sua comunidade, a menos que você esteja totalmente voltado para Cristo. Você não pode dizer a ninguém para entregar sua vida a Jesus. Se você não fez isso, como você pode dizer às pessoas para fazerem algo que você não tem ideia do que é? Você me entende? Você precisa experimentar Deus por si mesmo, para poder contar aos outros. Não existe algo como pregar o Evangelho por pessoas que não entendem o Evangelho. A menos que você caminhe com Cristo, você não pode ajudar ninguém a caminhar com Cristo. Somente a sua história pode ter influência sobre alguém. Você nunca levará ninguém mais longe do que você está. E assim, Deus está nos chamando para sermos sérios sobre isso, para parar de brincar de igreja e amar Jesus com toda a nossa mente e todo o nosso coração e toda a nossa força e todos os nossos dons e todo o nosso tempo, sem reservas, compromisso total para amá-lo a qualquer preço. Porque somente à medida que nós, e as pessoas dizem que, mas eu amo Jesus, mas ainda tenho um trabalho. Eu tenho, sim, e você deve ter um trabalho, mas não deve colocar o trabalho em primeiro lugar. Amém. Você deve colocar Deus em primeiro lugar. Amém.
Porque se você não tem um Deus, seu trabalho não te ajuda. Qual é o benefício de ter um trabalho ou ter uma casa? Ou ter saúde, se você não tem Deus? Qual é o sentido? Então nos tornamos os mais miseráveis. As pessoas mais perigosas na sociedade não são nossos inimigos. São as pessoas da igreja que não têm um Deus. Eles representam mal a Deus e limitam o trabalho de Deus na comunidade. Eles são aqueles que causam mais danos à causa de Deus. Pessoas que vão à igreja e não têm Deus. Eles só têm a teoria. Então, me ouçam, igreja. Precisamos parar de brincar de religião. E precisamos estar totalmente dentro ou totalmente fora. Amém. Amém. Não há benefício em estar na igreja se você não estiver totalmente comprometido. Totalmente dentro. Ou vá para casa. Quando você tem... A Bíblia diz, dê-me um. Você se lembra do versículo? Dê-me um. A Bíblia diz, os olhos do Senhor estão de um lado para o outro, leve. De um lado para o outro, sobre a terra, procurando por alguém que esteja totalmente comprometido. E Deus pode usar essa pessoa para transformar o mundo. Um Moisés. Moisés não era um super-homem, usando super cola, dirigindo super carro e comendo super alimentos. Não. Moisés era um ser humano como você e eu. Na verdade, era um homem muito irado, um homem de temperamento curto. Elias não era um super-homem. Você me acompanha? Mas totalmente comprometido. Deus te leva de onde quer que você esteja, mais ou menos educado, rico ou pobre, jovem ou velho. O compromisso total é o que Deus precisa. E Deus pega isso, e Ele pode transformar a comunidade, e Ele pode transformar o país, e Ele pode virar o mundo de cabeça para baixo, e Ele pode fazer coisas que nunca passariam pela sua mente, porque Deus é Deus, e Deus não tem limites. Nós o limitamos por causa da nossa falta de compromisso. Uma pessoa que está pronta para morrer por Deus, e Deus pode pegar essa pessoa e fazer coisas que você nunca nem sequer orou, porque Deus tem poder ilimitado. Amém. Nós o limitamos. Então Deus está te chamando. Ele diz, Jesus está vindo. Não há mais tempo para brincar. Compromisso total. Amém. Compromisso total. Ouça. Jesus está vindo, em breve. Quero que você volte 2000 anos. Vamos começar o sermão agora. Que horas são? A que horas devo terminar? Então ouça, Jesus está caminhando para Jerusalém. Quero que você imagine a cena. Nós apenas começamos o sermão agora, certo? Tudo o que fizemos foi apenas a introdução. Então, Jesus está caminhando para Jerusalém na última semana de sua vida nesta terra. E enquanto Jesus caminha, ele tem estado... Quantos anos os discípulos estavam fazendo o ministério? 3 anos e meio. Estou certo? Ok. Por 3 anos e meio. E pessoal, há pessoas aqui que sabem muito mais história do que eu. E eu as amo e respeito muito. Então, eu posso estar errado com alguns pequenos detalhes, mas por favor, não prestem atenção aos detalhes. Ouçam a mensagem. Por 3 anos e meio, Jesus lhes disse incontáveis. Eu não sei quantas, incontáveis vezes, o Filho do Homem vai morrer. E uma vez Pedro diz, ó Deus, não permita. Você se lembra? Jesus diz, vamos para Jerusalém e eu vou morrer. E sobre o que eles falam? Quem vai estar à esquerda? E quem vai estar à direita? O primeiro-ministro e o secretário de Estado. Eles simplesmente não ouvem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Pode ser, seja honesto, que você está na igreja. Como na política, as pessoas escolhem o que ouvem. As pessoas escolhem no que acreditar e distorcem para ouvir o que querem ouvir. E as pessoas filtram as coisas e distorcem as coisas e as mentes das pessoas são tão sofisticadas e
corrompidas. E estão tão distantes que nem sabemos mais porque nos acostumamos a estar distantes. E eles, o povo de Deus, não falamos sobre a grande multidão. Agora falamos sobre os discípulos, os mais próximos, os mais dedicados na igreja. Eles não entendem. Você pode estar na igreja e ainda assim não entender? Quando Deus fala com você, você pensa que entendeu e está distante. Pode ser na igreja e longe. Pense sobre isso. Este não é o momento de julgar ninguém. Este é o momento de julgar a si mesmo. E Jesus diz, o Filho do Homem vai morrer. E eles começam a brigar, a discutir quem vai ser o primeiro, o segundo, quem. Qual posição você consegue no gabinete? Se você fosse Jesus, o que diria sobre essa multidão? Não dedicada, cega e surda. Pense nisso. No Getsemane, Jesus está orando. Quem você acha que precisa mais de oração? Jesus ou eles? E eles dormem. Pode ser que estamos na igreja antes da vinda de Jesus e estamos dormindo? Você me segue? Ellen White diz, pelos discípulos adormecidos, é representada uma igreja adormecida antes da vinda do Senhor. Bem, nos últimos dias desta terra, pelos discípulos adormecidos, é representada uma igreja adormecida, bem, antes da segunda vinda, quando ela diz que nuvens escuras cercam a terra, quando deveríamos estar bem acordados e prontos. E ela diz, estamos dormindo e paralisados. Sim. Eu tenho as citações. Nós simplesmente não temos tempo. E então, naquele momento em que Jesus lhes diz, vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será crucificado. Eles não entendem. E o que eles estão esperando? Eles estão esperando por conforto, e por ajuda, e por bênçãos. Eles estão esperando que ele responda às suas orações e restaure Jerusalém ao pleno poder como a cabeça de todas as nações. E eles estão esperando. Você entende? Sim. Enquanto esperamos por mais conforto e não o recebemos. Sim. Não vai melhorar, pessoal. Vai piorar. Olhem para as profecias. Então eles estão esperando que ele vá restaurar e que ele vá lhes dar, e ele está. E Jesus vai para no Monte das Oliveiras. Você já esteve lá? Sim. Muitos de vocês já estiveram, amém. Obrigado, Dr. Gain. É bom ver você. E então você para lá e olha para baixo. E eu provavelmente não descrevo direito, mas de forma geral. Você desce o Monte das Oliveiras. Há um cemitério lá. E você desce e está o Jardim do Getsemane. E no Jardim de G. Quantos de vocês já estiveram no Jardim do Getsemane? Muitas oliveiras. Você se lembra? Algumas delas grandes, antigas. Essas árvores antigas, algumas delas têm 2000 anos ou mais. Jesus orou debaixo de uma dessas árvores. Então, quando eu estava lá, eu não sabia debaixo de qual árvore Jesus orou. Então, eu literalmente orei debaixo de cada uma até terminar, para ter certeza de que orei onde Jesus orou. Sim, eu fiz isso. E Jesus orou lá. Então Jesus para no topo da montanha, que não é uma montanha, é uma grande colina. Você desce e depois sobe e lá está, Jerusalém. E é o pôr do sol. E você se lembra do que o espírito de profecia diz, que quando o sol atinge Jerusalém, e o mármore e o ouro, você se lembra da descrição que Ellen White dá? Brilha, de tal forma que cega, com a glória e a beleza. E os discípulos, com um pouco de orgulho nacional, mostram a Jesus. Veja, o templo, um dos milagres do mundo, é o lugar onde a glória Shekinah estava, Deus mesmo viveu aqui. Os 10 mandamentos escritos pela própria mão de Deus, é aqui, que Deus falou conosco. Este é o centro da verdade, a verdadeira religião. Este é o centro da terra. Sem mencionar que esse lugar era literalmente um ponto comercial estratégico entre todos esses países. E assim, eles mostram a Jesus com orgulho nacional o templo e o quê? E eles esperam ser restaurados, como esperamos isso e aquilo e aquilo. E o que Jesus lhes diz? Eu lhes digo a verdade.
não ficará pedra sobre pedra. E para eles isso é inconcebível, é? É impossível. Eles disseram, não. E Jesus diz, eu lhes digo a verdade. E para eles, isso é o fim do mundo. É o fim da nação deles, é o fim de tudo. Então eles dizem, diga-nos quando isso vai acontecer e como vai ser e qual é o sinal do fim. Então eles confundem os dois eventos. Sim, e Jesus fala sobre ambos. Você se lembra da história. E como? Jesus começa, ele começa com terremotos? Não. Ele começa com guerras? Não. Ele diz que este é apenas o começo, em todos os 3 livros. Se você for a Mateus 24 e 25, se você for a Lucas 21 e Marcos 13, como ele começa? Preste atenção. O que isso significa? Preste atenção. Tenha cuidado para que ninguém os engane. Isso é importante, porque haverá falsos cristos e falsos profetas e falsos sinais e falsos milagres. Basicamente, Jesus diz a eles, tenham cuidado, porque o maior perigo não são os terremotos ou a economia o maior perigo pode estar talvez bem dentro da igreja. Pessoas que não acreditam mais na Trindade. E devemos amar as pessoas, mas isso não significa que devemos aceitar qualquer coisa. Precisamos nos firmar na Bíblia. Amém. Amém. Pessoas que não acreditam mais na criação de 6 dias, 7 dias por semana. Pessoas que não... Você me acompanha? Não acreditam mais no santuário, pessoas que não mais... Pessoas que prestem atenção, para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome e dirão. Você se lembra? Jesus diz, prestem atenção. Agora, se você pensar sobre isso, você nunca, jamais precisaria me dizer, venha comer. Porque assim que eu sinto o cheiro da comida, eu venho. Por que você diria a eles, prestem atenção, se eles já estivessem prestando atenção? Você diz a alguém, para vir comer quem não vem. Você diz a alguém para prestar atenção, quem está distraído. Deixe-me dizer, eu amo Deus, e amo minha esposa, e amo minha família, e não amo coisas. Mas há uma exceção. Eu amo minha caminhonete. Eu tenho uma F250. Essa caminhonete é quase como estar perto do céu. Essa caminhonete, quando você está lá em cima, você se sente bem. E ela tem 10 marchas, e pode ser grande, mas é rápida e tem conforto. Na verdade, minha caminhonete tem massagem nos bancos. Quando estamos na caminhonete, minha esposa a liga e ela diz, é muito bom. Eu gosto da minha caminhonete. Agora, alguns dos homens entendem do que estou falando, a linguagem que estou falando agora. É um vírus no sangue quando você fala sobre caminhonetes e motocicletas. Ok, então eu amo minha caminhonete. E em setembro, eu deveria falar em uma das nossas reuniões ministeriais. E estou pronto. Estamos no centro de convenções. Eu nunca estaciono minha caminhonete onde as pessoas estacionam, porque as pessoas não se importam e abrem a porta e arranham minha caminhonete. E minha caminhonete não tem um arranhão. Está limpa e brilhante. Eu a limpo. E então eu a estacionei longe, sozinha, no estacionamento onde não havia outra caminhonete. Na verdade, no final do estacionamento, para que ninguém fosse, no canto mais remoto do estacionamento, apenas para garantir que ninguém tocasse nela. E assim, eu cuido desse bebê. Eu a limpo, eu a faço brilhar, eu a lavo, você sabe? E então, eu tenho lenços Clorox na caminhonete. Se alguém tocasse nela, eu desinfetaria imediatamente. De qualquer forma,
Sim, então eu estava pronto para pregar. Eu orei. Eu me levantei, fui para a frente, abri a boca e, bem na hora de dizer a primeira palavra, a polícia chega à porta. Diz: Senhor Goya, precisamos de você lá fora. Houve um incidente. Eu disse: eu? Por quê? Houve um acidente em que você esteve envolvido. Eu disse: como posso estar envolvido se estou aqui? Eles disseram: bem seu, caminhão esteve envolvido. Eu disse: meu caminhão está estacionado, bem longe. Eles disseram: sim, seu caminhão está destruído. Não. Meu estômago virou do avesso e minhas orelhas ficaram vermelhas. E comecei a sentir vontade de comer alguém vivo. Eu disse: acalme-se, conte até 10. Eu precisaria contar até 1000 para me acalmar, mas de qualquer forma. E então eu segui a polícia no estacionamento. E entro no estacionamento. E o caminhão, tão grande quanto é, um F-250, tão pesado quanto é, um caminhão grande, saiu do lugar. E estava amassado e destruído. Porque um homem mais velho saiu do centro de convenções e não parou. Ele entrou na rodovia sem parar na placa de pare e bateu em um Honda que estava a 60 milhas por hora por trás. Aquele Honda começou a girar. Bateu no meio-fio, bem onde a estrada viraria à esquerda. Bateu no meio-fio, voou para o lado, calçada, e atingiu a traseira do meu caminhão. Bateu no caminhão tão forte que toda a frente do Honda desapareceu e moveu o caminhão. Entortou a roda e amassou a traseira e simplesmente... Quando vi o caminhão, pensei que era o fim do mundo. Eu senti dor e lágrimas, e eu estava tremendo e fiquei sem palavras. Eu esqueci do sábado, esqueci do sermão, esqueci até do meu nome. Eu esqueci de tudo. Eu estava vendo estrelas azuis na frente dos meus olhos e me sentindo com raiva e deprimido. E a polícia disse: agora você precisa ficar aqui, porque vamos fazer um relatório e precisamos fazer algumas perguntas. Eu disse: o que vocês querem me perguntar? Eu não estava aqui. Eu não faço ideia do que aconteceu. Bem, nós vamos te contar o que aconteceu. Vai levar cerca de 2 horas até terminarmos. E naquele instante, Deus falou na minha mente e disse: Satanás, ataca o que você mais ama para te distrair da sua missão. Eles estão esperando lá dentro para você pregar e você está focando no caminhão que vai queimar no fogo. Você não o leva para o céu. Eu gostaria de poder, porque meu caminhão nunca pecou. Meu caminhão é sagrado. Mas eu não vou levá-lo para o céu. E Deus falou na minha mente: no que você está focando? No que você está focando? E então, eu disse à polícia, façam seu trabalho, façam o relatório, mas você precisa estar aqui. E se você não gostar do relatório, o quê? Eu disse: eu não me importo. O que acontecer, aconteceu. Estou nas mãos de Deus. Faça seu trabalho. Vou voltar para dentro e fazer o trabalho que Deus me chamou para fazer. Amém. E foi realmente difícil desistir. Mas eu coloquei nas mãos de Deus. Eu fiz uma oração na minha mente: Deus, eu coloco meu caminhão em suas mãos. Faça o que quiser. E eu entrei e disse: e agora estou pedindo a você para tirar minha atenção dessas coisas que tendem a me distrair da missão e me ajudar a focar totalmente no seu trabalho. E eu comecei a pregar e esqueci completamente do caminhão. Resumindo, não é importante. O caminhão não é a história. O foco é a história. Resumindo, eles não conseguiram consertá-lo. Eles gastaram milhares e milhares e milhares, 23 mil no final. E ainda assim o caminhão fazia isso e... Então, eventualmente, eles me deram uma quantia enorme, que me ajudou a comprar um totalmente novo, sabe? Que era ainda melhor. Mas o ponto não é esse.
O ponto é, pessoal, que Jesus diz, prestem atenção, fiquem atentos. Não se distraiam. Jesus está vindo. Se você a vida toda vai à igreja e nos momentos em que deveria estar bem acordado, se distrai com isso e aquilo, você perdeu tudo. E Jesus vai dizer, eu não te conheço. E essas são as palavras mais terríveis que você pode ouvir na história do universo. Somos chamados a estar totalmente focados. Somos chamados a prestar total atenção a Deus e à oração, ao estudo e à missão. Somos chamados a nos entregar 100% e nos comprometer 100%. Ellen White diz, a razão pela qual não nos entregamos. E eu tenho a citação, é linda. Ela diz, porque temos medo do que pode acontecer conosco se nos entregarmos completamente. Estamos preocupados com nós mesmos. E ela diz, porque assumimos para nós coisas que Deus prometeu cuidar. E assim, ela diz, Deus não pode agir. Preste total atenção, porque Jesus está vindo. E assim, a esse respeito, Jesus diz, entre aqueles versículos da Bíblia, quando você vê a abominação da desolação, você se lembra? Você já se perguntou o que isso significa? Porque sempre, 100% na Bíblia, sempre que há abominação, há desolação. Elas nunca vêm sozinhas, elas vêm apenas juntas. Eu não vou falar sobre a teologia grega ou hebraica, termos, não falarei sobre isso. Contarei o que o espírito de profecia diz, entre muitas outras coisas que você pode explicar relacionadas a essas duas palavras, abominação e desolação. Ellen White diz, a maior forma de abominação é a idolatria. Sim. Você me ouviu? Sim. Entre muitas outras coisas, que eu não tenho tempo para explicar agora, pelo menos algumas delas que eu estudei. Entre muitas outras coisas, uma delas em que estou focado agora, ela diz, a maior forma, entre outras coisas, é a idolatria. E ela diz, não precisamos ter ídolos de ouro ou pedra. Qualquer coisa que amamos mais do que Deus, esse é o nosso ídolo. Qualquer coisa que te estresse, qualquer coisa em que você se concentre, qualquer coisa que tenha prioridade acima do relacionamento com Deus e da missão de Deus, isso é abominação. E toda vez que a abominação entra na sua vida, a desolação entra na sua vida. Toda vez na história do povo de Deus, quando Israel se envolveu em idolatria, eles foram desolados, eles foram escravos, foram destruídos. Toda vez que um bom rei, ou um bom sacerdote, ou um bom juiz, ou um bom líder surgia, o que ele fazia primeiro? Remoção. Ele removia os ídolos e os trazia de volta à verdadeira adoração e ao verdadeiro serviço. E instantaneamente toda a nação foi curada e abençoada e cresceu. Estou certo? Amém. Pense em Elias. Elias sobe a montanha e novamente, pessoal, estamos no slide 2 de um sermão de 72 slides. Não chegamos ao sermão porque eu preciso terminar, mas ouçam com atenção. Elias chega, a nação está adorando Baal e... Você se lembra? Ok. O que Elias faz? Destrói os ídolos. Conserta o altar de Deus. Amém. Traz de volta a verdadeira adoração. Ouça com atenção. A Bíblia diz em Malaquias que antes de Jesus vir, ele enviará Elias. Qual é o trabalho? É consertar a verdadeira adoração. Em Apocalipse, o problema que temos antes de Jesus vir é a falsa adoração. Estou certo? E somos chamados à verdadeira adoração. Elias conserta o altar. E diz que ele vai converter o coração dos filhos aos pais. E dos pais aos filhos. Não estou certo? Sim. Em meus 30 e poucos anos, 34, 35 anos de ministério, vi muitas pessoas se divorciarem. Nunca vi ninguém se divorciar que faz fielmente o altar.
Pessoas que dedicam tempo com a família para orar juntos. Não estou pedindo que você ore. Estou dizendo para orar juntos. Pessoas que oram juntas, conversam juntas, adoram juntas, estudam juntas e interagem juntas. Passam tempo, marido e mulher, para orar juntos. Quanto mais, Ellen White diz, quando os discípulos que estavam divididos oraram juntos, há poder no juntos. Ellen White diz, isso traz unidade. Isso traz unidade. Ela diz, no livro Atos dos Apóstolos, se você ler da página 34 até a página 52, ela disse, quando eles oraram juntos, ela diz, orar juntos nos aproxima de Deus e uns dos outros, e elimina qualquer dissensão, qualquer barreira e qualquer divisão. E ela diz, quanto mais eles oravam juntos, mais amavam a Deus, e mais a presença de Deus vinha entre eles. E mais eles se amavam, e mais se entendiam, e paravam de brigar e julgar uns aos outros, e se tornavam um, em perfeita unidade. Assim, ela diz, cumprindo a oração de Jesus em João 17, onde ele diz, eu oro, para que assim como você e eu somos um, a igreja também seja uma, perfeita unidade. E ela diz, eles tiraram barreiras para o Espírito Santo, abençoá-los e receberem a chuva temporã. Amém. Amém. Famílias que consertam o altar e oram juntas e estudam juntas, trazem unidade. Igrejas que oram juntas trazem unidade. Eu me lembro de muitos anos atrás, 100 anos atrás, quando recebi meu primeiro distrito nos Siowa, no norte, quando terminei a escola em Andrews e me chamaram para algum lugar no norte. Não vou te dizer onde, mas você provavelmente já sabe. Quando eu estava lá, e eu tenho apenas cerca de 9 minutos. Vou dizer rápido, mas você precisa orar pelo dom de línguas para entender meu inglês rápido. Então, quando eu estava lá, entrei na igreja. Quando entrei na igreja, havia 20 pessoas, todas jovens entre 76 e 92. E, está me acompanhando? Eu amo e respeito os idosos pela sua experiência, mas todos, eu também quero ter alguns jovens na igreja. Nenhum. E a igreja era antiga. E eu disse à minha esposa, o que vou fazer? Esta igreja está a um dia de alguns funerais e é isso. E então, no próximo sábado, estava nevando e fazia frio, estava menos 36. Você entende o que isso significa? Menos 36. E eu entendi, ou eu disse, sabe de uma coisa? Eu não vou à igreja porque se eles saírem, eles morrem. E minha esposa diz, vá à igreja, querido. Eu disse, tá bom, vou à igreja. 9 pessoas. Minha família, 4 e mais 5. Eu estava deprimido. Então eu disse, devo pregar? E a anciã principal, de 92 anos, diz, pastor, nós pagamos o dízimo, é melhor você pregar. Eu dei o sermão e fui para casa e disse, querida, precisamos procurar uma igreja maior, onde possamos fazer missão. E ela diz, querido, você precisa sair do ministério de uma vez por todas. Eu disse, por quê? Ela diz, você não precisa de uma igreja maior. Você só precisa acreditar no que prega. Amém. Eu disse, querida, pare de me corrigir. Eu sou o pastor, você não entende. Ela diz, eu entendo. Você é que não entende. Não. Eu disse, o que você quer dizer? Ela disse, você disse a eles que se as pessoas orarem juntas, há poder. Amém. E ela diz, você realmente não acredita que isso seja possível? Eu disse, eu acredito, só que não aqui. E ela diz, esse é o problema. Você é o problema. Uau. Você é o problema, querido. Então eu voltei para aquelas 5 senhoras idosas e doentes e disse, vocês querem orar juntas? Sim, pastor. Não temos nada para fazer em casa, de qualquer maneira. Eu disse, ok. E ela disse, pastor, nos vemos amanhã de manhã, às 4:00 AM. Eu disse, o quê? Bem, não conseguimos dormir de qualquer forma. Eu disse, nos vemos amanhã, 9:00 AM. Eu não consigo dormir, você sabe.
E ela disse, ok, 5S. Eu disse, não, ok, 8-0. Ok, pastor, 6S. Eu digo, ok, 7-0. Ela disse, 6:30, fechado, por favor, não negocie. Eu disse, ok, 6:30. Acordei. Às 5:10 estava menos 36, 37, 30 e poucos. Meu carro estava congelado, eu não tinha nada para limpar o para-brisa. Usei um cartão de crédito, meus dedos congelaram. Eu estava miserável, eu odiei. Eu não queria ir, não estava confortável. Então, entrei no carro e, quando você respira, e está tão frio, começou a congelar por dentro. E você não pode parar de respirar, sabe? Então eu não conseguia ver através do para-brisa. E finalmente cheguei à igreja. E quando cheguei à igreja começou a esquentar o motor, mas então tive que desligá-lo, sabe? E então entrei esperando que eles não estivessem lá e eu pudesse ir para casa. Eles estavam lá, chegaram por volta das 4:30. E eles já estavam orando. Amém. E esperando pelo pastor. Amém. E nós oramos juntos. E eu disse, você ainda quer vir amanhã? Eles disseram que sim. Oh, tudo bem. Depois de uma semana eu disse, já é suficiente? Eles disseram, bem, pelo menos 10 dias como os discípulos no cenáculo. Oramos 10 dias, eu disse, podemos parar agora? E eles disseram, pastor, meus filhos, nunca me ligavam, nunca falavam comigo. Desde que começamos a orar, por alguma razão, eu posso sentir a bênção de Deus na minha família. Meus filhos começaram a ligar. Amém. Por favor, não pare de orar, porque a oração juntos tem poder. Porque Jesus disse, sempre que 2 ou 3 se reunirem, eu estarei lá. E então, o que ele diz? Pois sempre que 2 ou 3 orarem, em um só acordo, poderia ou irá ser concedido. Sempre que 2 ou 3 oram em um só acordo, isso não significa que eles estão juntos em um Honda Accord. Isso significa que eles oram em unidade de propósito. Eles se unem. Ellen White diz no livro de Atos, os discípulos, embora tivessem problemas, não pediram uma bênção para si mesmos. Eles se esqueceram de si mesmos, esqueceram suas necessidades, se sacrificaram e todos se uniram em um único pedido. Em total unidade eles e oraram pelo derramamento do Consolador prometido, ela diz. Então, sempre que 2 ou 3 oram em um só acordo, vocês se unem e todos oram por um único propósito. Deus prometeu. Deus prometeu e Deus não mente. Quando vocês oram em unidade, isso será concedido a vocês. Isso mesmo. Amém. Então aquelas senhoras idosas disseram, pastor, vamos continuar orando em unidade. E eu disse, para quê? Para o que você disse, pastor, no sábado. Eu nem conseguia me lembrar do meu próprio sermão. E elas disseram, você orou, você disse que se orarmos juntos, alcançaremos a cidade. Deus nos dará isso. Ok, vamos orar para que alcancemos a cidade. Você sabe, 5 senhoras idosas, como no mundo elas podem alcançar a cidade? Elas mal conseguiam andar, sabe? Oramos juntos, e depois de um mês eu disse, podemos parar? Elas disseram, não. E oramos por 3 meses. Enquanto isso, nossa igreja foi de 20 para 60 para 120, a ponto de não termos mais espaço na igreja. Sim. Amém. Porque 5 senhoras idosas se reuniam às 6:30 da manhã e oravam para que Deus alcançasse suas famílias e sua cidade. Amém. Amém. Nosso tempo acabou. Preciso terminar agora. Pessoal, Jesus, malto, está orando no Getsemane. E Jesus disse aos discípulos para vigiarem. Se você se lembra, ele diz em Mateus 24 e 25, vigiai e orai. Estejam acordados, sejam sóbrios, estejam focados e orem. Sim. Porque é daí que vem a força. E se... Apenas me ouça. E se toda a igreja adventista no mundo se reunisse, às 6 da manhã, 4 da manhã, não me importa, na terça à noite, não me importa. Se você não puder vir porque mora longe, onde quer que esteja, reúna quem estiver a meia hora de distância e orem juntos pelo derramamento do Espírito Santo sobre sua
família, sobre sua igreja, sobre sua comunidade. E se todos nós abríssemos mão do conforto e nos reuníssemos e disséssemos: Jesus está vindo, não há mais tempo para brincar. Vamos orar juntos para que Deus nos cure, que Deus nos abençoe, que Deus nos encha com o Espírito Santo em rica medida da chuva serôdia e que Deus nos dê não a cidade, não a nação, o mundo. Amém. Porque, veja, não há nada grande demais para Deus. Amém. E se todos nós fizéssemos isso, você consegue imaginar o que Deus faria? Amém. Olhe para os discípulos, um punhado de pessoas, sem dinheiro, perseguidos, sem mídia, sem Facebook, sem celular. E Ellen White diz que, rapidamente, eles fizeram através do poder do Espírito Santo. Ela diz: o que não fariam em toda a vida. E então ela diz aquelas grandes palavras: eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Amém. Amém. É isso que Deus está prestes a fazer. E eu posso contar histórias de todo o mundo onde avivamentos já começaram. E está acontecendo, e Deus está fazendo isso, e Deus vai fazer isso, e a chuva serôdia virá. Sem dúvida. A única pergunta é: você vai fazer parte disso? Amém. Então Deus está chamando você especificamente para levar isso a sério. Amém. Vigie, ore, permaneça firme na palavra para que ninguém te engane. E sirva. Faça a missão que Deus te deu. Deus nos deu uma missão. Nós não somos um clube. Amém. Nós somos um movimento. Somos chamados para alcançar o mundo. Amém. Amém? Amém. Vamos passar. Faça uma oração, porque meu tempo acabou. E precisamos continuar, sabe? Precisamos passar pelas emoções. Mas, pessoal, se você sentir que o Espírito Santo está falando com você, responda. Amém. Sim. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ellen White diz: ao procrastinar, ao adiar a decisão, ela diz: endurecemos nossos corações e nos tornamos insensíveis à voz do Espírito. Não procrastine. Não se preocupe com como você fará isso. Deus fará isso. Faça a sua parte. Amém. Comprometa-se com a oração, com o estudo, com o serviço, com a missão. Amém? Amém. Quantos de vocês... Você não precisa levantar a mão, a menos que queira. Quantos de vocês, querem se comprometer a começar diariamente uma nova vida de oração e estudo, altar familiar, igreja orando juntos, missão? Ou se comprometer totalmente? Quantos de vocês querem começar isso hoje? Amém. Deus abençoe você. Vamos orar juntos. Pai Celestial, reconhecemos que não podemos fazer isso com o nosso próprio poder. Pai, pensamos em impossibilidades, em desafios, problemas que temos e falhamos em olhar para o seu poder e suas promessas. E Pai, por alguma razão, pensamos em métodos e estratégias e falhamos em pensar no Espírito Santo. Então, agora, nos comprometemos novamente. Mas reconhecemos que não podemos nem mesmo seguir nosso próprio compromisso. Então, por favor, ajude-nos a nos comprometer diariamente e a fazer em nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Pai, oramos para que abençoe esta igreja e todos que estarão ouvindo agora ou mais tarde online também, com dedicação absoluta, total compromisso com a oração, com o estudo, com a missão, a tal ponto que o Espírito Santo possa operar em nós e através de nós, coisas além da nossa imaginação, não por nós, mas para a sua glória e para seu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.